Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios de todos os tempos. Um livro que por séculos desafiou as mentes mais brilhantes que já existiram e que continua sendo um quebra-cabeça gigante e indecifrável. Esse é o Manuscrito Voynich. E a resposta para essa pergunta, olha, leva a gente para um verdadeiro labirinto de códigos que ninguém entende, plantas que não existem e teorias que vão dar pura genialidade à fraude mais elaborada. Pensa só, um livro de 600 anos, escrito numa língua que ninguém conhece, com um alfabeto que nunca foi visto em nenhum outro lugar. Por séculos, as pessoas mais inteligentes tentaram, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu traduzir nenhuma palavra sequer. Então tá, antes da gente tentar desvendar os segredos dele, vamos primeiro conhecer o objeto. O que ele é, afinal? Bem, ele é o que a gente chama de códice medieval, ou seja, um livro escrito à mão, recheado com uma escrita única e centenas de ilustrações, vamos dizer, bem bizarras. Ok, vamos aos fatos, o que a gente sabe de verdade. O manuscrito foi feito em velino, um material caríssimo para a época, que precisou da pele de uns 15 bezerros. Ele tem umas 240 páginas hoje, mas a gente sabe que ele já teve mais. A escrita dele, apelidada de Voynichese, não bate com nenhum idioma conhecido. E hoje ele está guardadinho lá na Universidade de Yale e leva o nome do cara que o redescobriu em 1912, o Wilfred Voynich. Já que não dá para ler o que está escrito, as ilustrações são as nossas únicas pistas. São elas que abrem uma janelinha para esse mundo esquisito, dividindo o livro em várias partes, cada uma mais enigmática que a outra. Se a gente dá uma olhada na organização do livro, a gente vê que ele é dividido em seções. A maior parte é sobre botânica. Depois vem partes que parecem ser sobre astronomia, biologia, farmácia e até uma parte com receitas. Vamos começar pela mais curiosa. A parte de botânica é simplesmente fascinante. Tem 113 desenhos de plantas, só que nenhuma delas corresponde a uma espécie que a gente conheça. Sabe, algumas até parecem umas misturas, umas criações da cabeça do autor. E aí, a coisa fica ainda mais esquisita na seção biológica. A gente vê dezenas de pequenas figuras de mulheres, muitas com a barriga inchada, se banhando nos líquidos verdes e todas conectadas por uma rede de tubos. As teorias para isso vão de alquimia e manuais de reprodução até rituais de cura. A verdade é que ninguém sabe. Claro que um livro tão bizarro assim ia atrair a atenção dos maiores decifradores de códigos da história, né? E não foi pouca gente que tentou. Vamos ver como eles se saíram nessa caçada. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia do tamanho do desafio. Desde um gênio do século XVII, passando pelo próprio Voynich, que dedicou a vida a isso, até os maiores criptoanalistas do mundo, os mesmos que decifraram os códigos da Segunda Guerra. Todos eles falharam. Nem a inteligência artificial de hoje conseguiu dar uma resposta final. Essa impossibilidade de decifrar o livro leva a gente para a pergunta fundamental: quem criou isso? E por quê? Seria a obra de um gênio querendo proteger um conhecimento valioso? Ou a obra de um vigarista muito esperto? Basicamente, a discussão se divide em duas grandes teorias. A primeira diz que o Voynichese é um código de verdade, feito para proteger algum conhecimento super importante sobre medicina ou alquimia. A segunda é que tudo não passa de uma fraude genial, um monte de rabiscos sem sentido, feitos só para enganar um colecionador rico. E claro, com o tempo, apareceram vários suspeitos. Roger Bacon, um filósofo do século XIII, foi uma das primeiras teorias. Edward Kelly, um charlatão famoso que dizia falar com anjos, era o outro candidato forte. E óbvio, alguns até desconfiavam que o próprio Wilfred Voynich tinha falsificado tudo. Por quase um século, o debate ficou meio parado nessas teorias. Até que, não muito tempo atrás, a ciência moderna entrou em campo e virou o jogo. Ela trouxe a primeira e única prova concreta em toda essa história. Análises químicas da tinta e dos pigmentos revelaram algo surpreendente. Os materiais eram totalmente compatíveis com o que se usava no fim da Idade Média. Não tinha nada moderno ali, nada que indicasse uma falsificação mais recente. Isso já tirou o Voynich da lista de suspeitos, mas a prova final veio do próprio pergaminho. A datação por carbono 14, feita em 4 pedaços diferentes do velino, mostrou uma coisa que não deixava mais dúvidas. O animal de onde veio a pele viveu entre 1404 e 1438. O livro foi feito no comecinho do século XV. Isso mudou absolutamente tudo.
Uma única data, obtida pela ciência, simplesmente destruiu as teorias mais famosas que levaram décadas para serem construídas. O resultado foi imediato. Roger Bacon viveu muito antes. Edward Kelly e Wilfred Voynich, séculos depois. Fim de papo para os principais suspeitos. A linha do tempo simplesmente não batia. Então, resolver o mistério de quando o livro foi feito não solucionou o enigma. Muito pelo contrário. Na verdade, só tornou as perguntas de quem fez e por que fez ainda mais difíceis e profundas. Então, o que a gente sabe de verdade agora? Vamos lá. Primeiro, o livro é autêntico, não é uma fraude moderna. Segundo, foi caríssimo e demorou muito para ser feito, o que descarta a ideia de ser só uma brincadeira. E terceiro, tem uma pista bem interessante. Um desenho de um castelo com um tipo de ameia, sabe, o topo do muro, que era muito comum no norte da Itália naquela época. E é aqui que a gente fica. No coração do norte da Itália, bem no comecinho da Renascença, alguém gastou uma fortuna e anos da própria vida para criar essa obra-prima enigmática. Não foi um vigarista qualquer, nem um gênio de outro século. Foi alguém daquela época, com um propósito tão importante, mas tão importante, que precisou criar uma linguagem inteira só para protegê-lo. A pergunta que fica no ar é: que segredo era esse?